Aleluia. Que bom ver vocês aqui. Deus é muito bom. Amém? Nós acabamos de cantar pedindo para que Jesus receba a nossa mais perfeita adoração. Mas você sabe qual é a mais perfeita adoração que você pode oferecer? Aquilo que Ele pede para você oferecer. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, de preparar essa ministração hoje, quando o pastor conversou comigo, eu preciso começar te dizendo uma coisa. Sabe, Isaac fez muitas coisas no Senhor. Isaac, o filho de Abraão. Mas quando ele se referia a Deus, era o Deus de Abraão. Josué fez muitas coisas depois de Moisés. Mas quando ele se referia a Deus, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você precisa contar e tirar vantagem da sua herança espiritual. Você só está aqui hoje porque muita gente orou por você. Você só está aqui hoje porque alguém se dispôs a pregar a palavra por você. Meu Deus. Talvez você não esteja entendendo exatamente o que eu estou lhe dizendo, mas o Espírito Santo já está atuando. Eu preciso ter a consciência, quando eu falo do meu pai, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu pastor. Porque se não fosse meu pastor, eu não estaria aqui. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. Você entende? Muitas vezes a gente chega em certos níveis de intimidade e relacionamento com Deus, e a gente acha que aquele nível é só nosso. Deus trabalha para homens, através de homens, irmão. Se você não considerar os homens e mulheres que passam e passaram pela sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você achar que a sua vida com Deus vai depender só de você e dele, você está enganado. Você precisa reconhecer de onde você veio, para que você possa chegar onde Ele quer que você chegue. E eu nem vou falar sobre isso hoje, mas já falei. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Não sei se você estava aqui ou se ouviu a mensagem da manhã, se não pegue, vale a pena. Amém? Aleluia. Eu não sei se você entende o que o pastor tanto fala sobre profético. Eu não sei se você entende que existem certas janelas de lançamento. Para um foguete ser lançado, ele precisa obedecer uma janela de lançamento. Ele precisa de uma condição climática correta, de um tempo certo, na hora certa, com a posição da terra certa, para que ele consiga romper a barreira da atmosfera e chegar onde ele tem que chegar. Existem janelas proféticas que se abrem em tempos determinados. Existe uma aberta sobre essa igreja. Eu não sei se você sabe, mas Efésios, no capítulo 2, vai dizer que Jesus é a pedra angular. E que essa pedra é a que fundamenta, e esse fundamento é debaixo de apóstolos e profetas. Como o pastor disse hoje de manhã, eu não deixo de lado nenhum dos outros ministérios, os 5, mas o apóstolo e o profeta, eles têm uma característica territorial. Então um apóstolo, ele opera e ele atua debaixo de um favor e graça territorial naquele lugar. O profeta, da mesma forma. Então, quando o pastor Janduí, profeta, fala, quando ele declara e decreta algo que ouviu do Senhor, ele está atuando num raio geográfico de ação. Ele fala e dentro daquele raio, o que ele falou vai acontecer. Você precisa entender isso, irmão. Eu não estou exaltando o homem, Janduí, entenda. Mas a unção precisa ser considerada sempre. Você entende isso? Então lembre-se disso, tire vantagem da sua herança, da sua linhagem, de onde você veio. Amém? Porque plantados na casa do Senhor florescerão. Você só é plantado quando a sua raiz se estabelece. Amém? Isaías capítulo 43, versículo 19 diz assim, Deus falando: eis que faço coisa nova. Eu amo a mídia nossa. Eis que faço uma coisa nova.
que está saindo à luz? Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios num ermo. Eis que faço uma coisa nova. Talvez, e muito possivelmente, você já leu esse versículo, já meditou nesse versículo. Mas eu vim para te dizer que eis que faço uma coisa nova é uma declaração profética. Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Então, seja flexível ao lidar comigo. Porque o meu pensamento é mais elevado do que o seu. Então, a partir do momento que você entende que eu sou Deus e você é filho, você foi criado por mim, você se humilha debaixo da minha poderosa mão, porque eu vou fazer uma coisa nova. Deus está fazendo uma declaração profética aqui, irmão. Ele está dizendo, eu vou desafiar a tradição. Eu vou desafiar o padrão no qual você está acostumado. Eu vou desafiar o que você tem como familiar. Eu vou fazer uma coisa nova. Marcos capítulo 2, versículo 11, vamos juntos. Marcos 2, 11. Você conhece essa história? Aqueles homens tinham um amigo e eles vieram com aquele amigo que era paralítico, subiram no telhado da casa, abriram e desceram o homem. E Jesus disse no versículo 11 de Marcos 2, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Você percebe que eles já tinham visto algumas coisas, eles já tinham visto alguns milagres, é possível que eles já tivessem visto algumas manifestações, mas não assim. Eis que faço uma coisa nova, algo novo, algo diferente, algo que você ainda não viu. Jamais você viu o que Deus vai fazer, você entende? Jamais vimos coisa assim. Eis que faço uma coisa nova, é uma instrução profética. Deus está dizendo, esteja preparado para ser flexível, porque eu vou vir com métodos e fórmulas com as quais você não está acostumado. Quando Jesus olhou para aquele homem cego, o Espírito Santo dentro dele disse, cuspa no chão e faça lama e ponha no olho daquele homem. Provavelmente Jesus nunca tinha feito aquilo, irmão. Eis que faço uma coisa nova. Foi a flexibilidade de Jesus naquele momento que fez com que aquele homem enxergasse pela fé. Você entende? Jesus poderia simplesmente ter olhado e dito assim, como assim? Cuspir no chão e fazer lama para colocar no olho de uma pessoa que eu não conheço. O que vão pensar? Mas Jesus simplesmente fez. Porque, eu não sei se você sabe, mas Jesus lia as Escrituras. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, Jesus estava no templo, ouvindo e questionando os mestres da lei. Em determinado momento, Jesus leu o profeta Isaías e disse, hoje se cumpriu o que aqui está escrito. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus lia as Escrituras. Certamente, Isaías 43, Jesus já tinha lido. Eis que faço uma coisa nova. Você entende que o profeta Isaías profetizava sobre Jesus? E Jesus, em tudo que lia, ele se enxergava. Aleluia. Irmão, só porque Deus não está se movendo como ontem, não significa que Deus não está se movendo. Porque Ele faz uma coisa nova. Você entende isso? Você precisa manter a sua flexibilidade para que o Espírito Santo encontre expressão na sua vida. Encontre uma forma de trabalhar na sua vida, na sua casa, no seu negócio, no seu parecer, existir e ser. Porque Deus está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Abre lá em Marcos 7,13, eu vou te mostrar uma coisa. Você precisa lembrar que Deus é um Deus de processos, mas Ele também é um Deus que acelera processos. Aleluia. Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7, 13. Eu vou ler para você na versão King James, que o pastor citou hoje de manhã. Diz assim, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição. Irmão, existem dimensões saudáveis da tradição. Existem coisas na tradição que são positivas, mas existem coisas que são danosas, perigosas
e destrutivas na tradição. E os fariseus naquela época estavam dizendo que Jesus não podia fazer isso ou aquilo por causa de tradição. E Jesus disse: vocês fazem a palavra de Deus ficar sem poder. Como é possível? Como é possível algo tão forte a ponto de fazer com que a palavra do próprio Deus, não sou eu que estou dizendo, irmão, você acabou de ler. Vocês fazem a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição. Nós precisamos entender que a forma como nós vemos, a forma que nos é familiar, não necessariamente é a forma que Deus quer agir. E eu te falei que existe uma janela profética de oportunidade aberta. Eu não estou falando isso simplesmente porque são palavras interessantes e que eu achei legal. Não. Eu estou te falando isso porque Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Não só na igreja, mas individualmente na sua vida. Sabe, Jesus está voltando e Deus precisa acelerar alguns processos para que você se levante no lugar que você deve se levantar, se posicione no lugar que você deve se posicionar e, tendo Jesus como fundamento, comece a expandir a sua influência na sua área de atuação. Essa ideia que nós temos de congregar como igreja, de estarmos juntos como igreja é maravilhosa, irmão, mas deixa eu te dizer, os dias são maus. Se nós não estivermos garantidos no Espírito, na unção e na palavra, lá fora, esse congregar aqui não será de muito uso no nosso dia a dia. Nós viemos aqui para deliberar sobre coisas na nossa região, esse é o propósito da igreja. Mas nós precisamos ter uma mentalidade para fora. Como que nós brilhamos? O pastor leu hoje Isaías capítulo 60, levanta-te e resplandece. Como nós levantamos e resplandecemos lá fora? Como é que eu demonstro e me apresento para ser lido como carta viva ao mundo? Se eu ficar fechado, inflexível, dizendo eu quero do meu jeito. Caim disse isso. Caim ofereceu uma oferta a Deus e foi rejeitada. E ele fechou o coração e decaiu o semblante. E Deus disse, Caim está amuado por quê? Não é certo que se agir corretamente, se obedecer, será aceito? Ele não obedeceu, ele matou o irmão. Quantos estão amando mais as suas convicções do que a palavra e o direcionamento do Senhor? Os dias são maus. Existem pessoas lá fora pregando que você pode pecar, porque a graça superabunda o pecado de tal forma que você pode viver pecando e está tudo bem. É engano, é mentira. Não pode não. É certo que se você pecar, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e te limpar, te purificar de toda injustiça, como a Bíblia diz. Mas não use isso como uma desculpa para continuar pecando. Porque esse mesmo engano foi o engano que a serpente usou com Eva. É verdade que Deus disse que você pode comer de todo fruto? Não, de todo fruto não. Aquele fruto eu não posso comer, porque senão certamente morrerei. Satanás disse, certamente não morrerás. Do mesmo jeito hoje, Satanás está usando boca de homens para dizer, pode pecar, que não tem problema sim. Você entende? Eu estou te dizendo que Deus está para fazer uma coisa nova. E você precisa entender que você tem que estar aberto, disponível, disponibilizado em seu espírito para o novo de Deus. Eu não estou falando de novidades trazidas pela mente humana. Eu não estou falando de novidades que o homem inventa, de rituais ou de reutilização de procedimentos de antigamente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas novas de Deus. O normal é que um homem coabite com uma mulher e eles tenham um filho. Não é o normal, mas um anjo aparece para Maria e diz, Deus vai fazer uma coisa nova, mulher. Algo que nunca foi feito. Agora você se coloca no lugar de Maria e diz, eu não aceito isso não. Que história é essa? Eu vou engravidar, mas eu sou nova e nem casada com meu marido ainda sou. Peraí. Eu não aceito isso. Mas o anjo disse a ela, eis que faço uma coisa nova. E Maria não foi inflexível, pelo contrário, ela disse, seja feita a tua serva, conforme o que foi dito. Você entende? Quem disse que tudo que você já viu Deus fazer é tudo que Ele pode fazer? Quem disse?
Aleluia. Eis que faço uma coisa nova. O normal, irmão, para atravessar o mar é pegar um barco, entrar no barco, ir até o outro lado. Esse é o normal, esse é o familiar. E Jesus disse, vão até o outro lado. E você, Jesus, não vai com a gente? Não, eu alcanço vocês. Podem ir. Jesus lia as Escrituras, ele conhecia as Escrituras. E de repente, Jesus está lá, de frente para o mar, sabendo que disse que ia alcançar os discípulos, e ele lembra do que ele leu em Isaías 43. Porque Isaías 43, 19 diz, eis que faço uma coisa nova. Mas Isaías 43, 16, abre comigo por favor. Isaías capítulo 43, versículo 16. Aleluia. Diz assim, assim diz o Senhor, 43, 16, Isaías. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Essa palavra caminho e a palavra vereda não são a mesma palavra no original. A palavra caminho no original é um caminho amplo, o mar se abrindo e os israelitas passando, sem molhar os pés. Eis que outrora preparou um caminho no mar. Agora se coloque você no lugar de Jesus, lendo o profeta Isaías e lendo esta passagem. E dizendo, ele já preparou um caminho no mar. Muito bom, eu lembro, isso aconteceu com Moisés. Agora essa história de vereda nas águas impetuosas, a palavra vereda não é igual a caminho. A palavra vereda no original, em hebraico, é uma passagem particular, conhecida por poucos, menos abrangente e acessível. O mar ele já tinha aberto, agora Jesus está diante de outro mar. E talvez tenha lembrado dessa passagem e disse, dessa vez ele não vai abrir o mar, ele vai preparar um caminho menos abrangente. Eis que faço uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova e eu já estou andando pelas águas? Você entende? Eu creio, irmão, pelo que já vi dos evangelhos, que Jesus estava desejoso de ver essa coisa nova acontecendo na vida dele. E dizendo, cada coisa que eu faço é nova, é isso que torna tão maravilhoso viver com meu Pai, porque tudo que eu faço é novo. Todas as coisas são uma aventura diferente com o papai. Ele já abriu o mar, ele não vai abrir o mar de novo agora não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar, eu vou subir aqui. Eu vou pegar esse nativ, que é a palavra em hebraico para vereda. Eu vou pegar esse nativ em águas turbulentas, porque a Bíblia diz que havia uma tempestade. Ele ligou o que ele tinha lido, a coisa nova que logo, pouco depois, Isaías ia profetizar. E disse, eu vou andar sobre as águas. Agora entenda, se aqueles discípulos no barco tivessem visto no meio do mar aquelas águas se abrindo e um caminho de terra aparecendo, eles iam dizer, uau, Deus está agindo, o mar está se abrindo de novo, glória. Só que eles viram Jesus andando em cima do mar e disseram, é um fantasma. Você entende? Eis que faço uma coisa nova. E aí quando você vira a coisa nova de Deus, será que o seu espírito vai estar sensível para você dizer, uau, se for você manda que eu vá andar pela água também, ou você vai dizer, ai, é um fantasma? Tudo isso vai depender do nível de discernimento e de envolvimento, intimidade espiritual que você está desenvolvendo no seu secreto. Porque Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Uma multidão faminta diante de Jesus. E os discípulos, Jesus, dispensa eles. Senão vai todo mundo, a gente vai passar vergonha e vai todo mundo começar a sofrer de muita fome. E Jesus diz, não, eu vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa nova agora. Sabe, Jesus já tinha visto, já tinha feito vários milagres, mas ele percebeu pelo Espírito, tem algo novo chegando. E eu vou fazer uma coisa nova agora. E Jesus abençoa aquela comida e entrega na mão dos discípulos. Irmão, a comida não se multiplicou na mão dele. Foi na mão dos discípulos. Foi Deus dizendo, eu agora vou passar a confiar na mão dos homens
o poder. Multipliquem. Aleluia. Agora imagine, se um dos discípulos dissessem: eu continuo olhando para o cesto e só tem essa quantidade que ele me deu, eu não vou dar a ninguém não, isso não funciona. Não, eles já estavam vivendo há certo tempo com Jesus e já tinham entendido que quando Jesus fazia uma coisa nova, eles simplesmente obedeciam e seguiam o caminho. Não preciso entender a coisa nova, eu preciso andar na coisa nova. Aleluia. E os discípulos começam a mexer naquela comida e começam a entregar. E a extensão do reino começa a se expandir. Agora, o que era só em Jesus, Jesus começa a delegar poder. E eles começam a ter os pães e os peixes multiplicados em suas próprias mãos. Eis que faço uma coisa nova. O céu e a terra se encontrando num evento. Comida sendo multiplicada e 4.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo alimentados. Aleluia! Eis que faço uma coisa nova, Moisés. Tira as tuas sandálias. Tira essa sandália, porque essa sandália remete ao Egito. E eu não ajo como os deuses do Egito. Eu sou uma nova experiência. Eu faço uma coisa nova. Tira essa sandália, porque aqui é solo santo. Eu faço uma coisa nova. Aleluia! Irmão, quando Deus diz: eis que faço uma coisa nova, Ele não está dizendo para você se animar, irmão. Existe um desafio envolvido nisso. E o desafio é: você está suficientemente flexível no seu espírito, na sua mente. Sua mente está alinhada com o propósito de Deus, para que quando você veja o novo, você diga: uau, eu vou seguir aqui. Eis que faço uma coisa nova. Ele pergunta na sequência do versículo: eis que faço uma coisa nova, não percebeis? Deus está perguntando a você: você não está percebendo? Deus está dizendo: alô, você não está percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Lá em 1 Reis, você não precisa abrir por causa do tempo, mas 1 Reis 19:11, eu vou ler para você. Então foi-lhe dito: Elias está na caverna. No momento de medo, no momento de fraqueza, no momento de diarreia espiritual, Elias está lá. Então foi-lhe dito: saia daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande vento forte fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Deus já havia se apresentado dessa forma, mas a Bíblia diz que Deus, o Senhor, não estava no vento. Eis que faço uma coisa nova. E a pergunta é: você não percebe? Você está achando que é no vento? Não, calma. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E dessa forma nova que Deus decidiu falar com Elias, que estava acostumado com formas tempestuosas e espetaculares, agora Deus fala em um suave sussurro: Elias, o que é que você está fazendo aí? A questão é que normalmente num culto como esse, silencioso, calmo, muitas pessoas estão esperando mover. Corre, roda. É maravilhoso, irmão, mover. Mas e se Deus quiser fazer de um jeito novo hoje? Se enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando aí e dizendo: pare, não vá por aquele caminho, mude de direção. Não é? Às vezes a gente não percebe, como o profeta, Deus através do profeta perguntou: você não percebe? Às vezes você não percebe porque você está esperando o familiar, aquilo que é comum para você. É por isso que nós precisamos de discernimento. Você sabia que Deus pode trazer um desconhecido para mudar a sua vida? Alguém que você nunca viu na sua vida. Um desconhecido pode chegar na sua vida e mudar tudo. E você continua olhando para o empresário da igreja dizendo: queria tanto que ele olhasse para mim. Vai que Deus toca no coração dele para me fazer uma oferta. E desconhecidos passando, enviados por Deus. E você, por causa de falta de discernimento, e Deus dizendo: ei, a coisa nova está passando ali. Você não viu, você não percebeu, passou mais um. Você tem flexibilidade para discernir?
Irmão, Deus usou uma jumenta, Ele pode usar tudo e todos. Deus pode usar até o inimigo. Entenda, Deus não envia o inimigo, mas Ele usa. Deus não envia a tempestade, mas Ele entra nela para fazer uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova, José. Seus irmãos lhe venderam, você vai preso, eu vou usar os inimigos. O faraó, que é o inimigo maior, vai te chamar, José. Porque eu uso quem eu quero, e o que eu quero, eu sou Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 2,8, ele disse que se os poderosos desse século tivessem sabedoria, jamais teriam crucificado Jesus. O que significa que até Satanás foi usado para cumprir o plano de Deus. Entenda, eu não estou dizendo que Satanás foi enviado por Deus. Não. Satanás quis mesmo matar Jesus. Ele quis mesmo que Jesus morreu, porque ele não entendeu o plano desde o começo. Ele achou que ele estava vencendo, quando na verdade Deus estava fazendo uma coisa nova. Ou você acha que Jesus aparecer no inferno era algo que já havia acontecido? Nunca, irmão. E de repente, quando Satanás achou que tinha vencido, que o Filho de Deus tinha morrido, que o Filho do homem encarnado tinha morrido, eis que aparece aquele sem pecado, ele diz: ei, você não deveria estar aqui. E Jesus disse: papai está fazendo uma coisa nova, cala a boca, me dá a chave, que tu não tem autoridade mais nenhuma. Eis que faço uma coisa nova. Agora Deus está perguntando: você não percebe? Lembra dos magos, olhando as estrelas com sabedoria, conhecendo os movimentos. E aí de repente, algo anormal acontece. E eles perceberam: ei, isso aqui não... Ei, essa estrela... Ei, pega tudo, vamos atrás, a gente tem que ver o que é isso. Você precisa entender que a vida é espiritual. E parar de ver as coisas do cotidiano como natural. Você passa pelo porteiro todo dia, e aquele porteiro só fala abobrinha no seu ouvido. Todo dia aquele porteiro só fala amenidade. Ele vai falar de futebol, ele vai falar de política, ele só vai falar coisa improdutiva. Mas o Espírito Santo pode usar ele num dia, e naquele dia ele vai falar uma palavra inspirada e vai te dizer um comando do Espírito Santo que vai te levar para um nível mais elevado. Você está pronto para discernir? Eis que faço uma coisa nova. Não percebeis? Eis que faço uma coisa nova. A palavra eis significa veja. Contemple. E ele está dizendo: veja, eu faço uma coisa nova. Contemple, observe, eu faço uma coisa nova. Ainda dentro desse contexto do nascimento de Jesus, Lucas 2,8 diz: e havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite o rebanho. Sensibilidade. Eles estavam vigiando. Irmão, vigiar durante o dia é fácil. Vigiar à noite não é fácil, não. Vigiar à noite não é para todo mundo. Você luta contra o sono. Ou, melhor dizendo, contra as distrações. Vigie, eis, contemple, observe o tempo inteiro, tenha sensibilidade. Eu garanto a você que se você pudesse escolher, as coisas que aconteceram na sua vida não teriam acontecido como aconteceram, ou eu estou enganado? Pense em todas as coisas espetaculares, maravilhosas e milagres tremendos do Senhor que aconteceram na sua vida. Se você pudesse escolher, seria do jeito que aconteceu ou você teria escolhido diferente? Certamente teria escolhido diferente. Mas isso só prova que as coisas novas do Senhor são feitas como Ele quer. E às vezes você está reclamando. Porque não é do seu jeito. Aí você está reclamando. Veja só, eu preferia... E você acha que o Espírito Santo está preocupado? Não está, não. Enquanto você está reclamando, e deixa eu te dizer, para de reclamar, porque, biblicamente falando, você está pecando. Mas, enquanto você reclama, Deus já está fazendo uma coisa nova nos bastidores. E o Espírito Santo está olhando para você, naquele momento em que você reclama e dizendo: eu sei que o espetacular, o maravilhoso do Senhor vai engolir essa frustração temporária.
Então, depois que ele tiver esse descarrego aí de carnalidade, eu vou voltar e vou mostrar a ele que eu estou fazendo uma coisa nova. Irmão, toda vez que você está fraco na fé, Deus está só esperando que você termine o seu ataque de pelanca para dizer: ei, eu estou aqui. A questão é que muitas vezes, e eu quero que você entenda isso, a tradição, irmão, ela nunca vem só, ela vem em grupo. E aí quando Deus está prestes a fazer uma coisa nova, você vai ter que romper o estado atual de coisas ao seu redor, o status quo do mundo ao seu redor. Porque você recebeu uma visão. Pastor, sabe por que é difícil convencer as pessoas da sua visão? Porque ninguém está vendo, só o Senhor. Um dia, Maria Virgem, a Virgem Maria, virgem, dizem os estudiosos, 13, 14 anos, começa a crescer a barriga. José, não tem nada a ver com isso. Mas, Maria, o que aconteceu? Um anjo do Senhor veio e disse, assim, assim, assim. Irmão, só Maria teve a experiência. Essa experiência dela, só ela teve. E aí todo mundo ao redor dela começa a atuar contra. E ela começa a ter que dar explicação para um monte de gente. E muitas vezes, quando você tem que dar explicação a um monte de gente por causa da coisa nova que Deus está fazendo, Deus vai chegar para você e dizer assim: você vai explicar, ninguém vai entender, então fica quieto. Não vale a pena ficar dando explicação para tanta gente, porque eu vou fazer a coisa nova de todo jeito. Todos verão. Eu vou fazer. Deixa o povo falar. Tem uma canção na minha terra que diz assim: se o povo falar, falar. Nem ligue, deixa o povo falar. Deixa o povo falar. O que importa é que a coisa nova está sendo feita. Irmão, fica quieto quando você tem algo a dizer, requer coragem. Você até tem coisas para dizer, mas não vale a pena. E eu sei que é arriscado. Foi arriscado para Maria? Sabe? Foi arriscado para ela, porque a barriga estava crescendo e ela tinha explicações a dar. E José era um homem de rocha, porque José segurou a onda. É difícil permanecer firme até que as coisas nasçam. Eu vou repetir. É difícil permanecer firme na coisa nova que Deus te deu até que ela nasça. Como Maria. Porque quando nasceu, era exatamente o Jesus que hoje disse. Ele começou a fazer tudo. Irmão, a fé sempre vai envolver um risco. Sempre vai envolver o risco. A questão é que nós temos que abrir mão dessa obsessão que a gente tem, de ter que provar para todo mundo que a gente está certo. Irmão, Deus não falou contigo, vai e faz. Você não precisa provar para as pessoas que o que você está fazendo é certo. Vai lá e faz. Noé passou 120 anos construindo a arca. E Deus falou com ele. E ele dizia às pessoas, e as pessoas zombavam dele. 120 anos, irmão. Se fosse eu e você, certamente ia dizer: Deus, manda uma chuvinha que seja de 5 minutinhos só para um sinal aí. 120 anos, agarrado a uma verdade de algo novo que Deus estava para fazer, firme. Foi salvo ele e a casa dele. Amém? Eu sei que controvérsia e conflito é uma coisa que ninguém gosta. No entanto, aquela muito favorecida do Senhor, Maria, teve que passar 9 meses ou mais de pura controvérsia na vida dela. E Deus disse que ela era favorecida. Você entende? Você é favorecido? O favor do Senhor está à sua disposição? Mas certas controvérsias são inevitáveis. Certos atos loucos para todo mundo ao seu redor são inevitáveis. Nós vivemos numa geração de garantias, irmão. As pessoas querem uma garantia de sucesso. Eu só quero investimento se for garantido. Tá bom, faz sentido. Só que com Deus, a garantia é a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a garantia é a fé. Mas as pessoas querem ver. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Não mostrei, só sai. Que garantia? Qual? Imagina, Abraão ouviu uma voz dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da tua segurança natural, da herança do teu pai, do nome da tua família, sai e vai para a terra. Qual terra? Depois eu mostro. Vai. Fé envolve risco. Eis que estou fazendo uma coisa nova, mas há risco envolvido. No entanto, a fé é a certeza. Eu vou começar a concluir com isso. Abre lá em 2 Reis, agora a gente vai ler um pouco. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. De todas as histórias que envolvem flexibilidade espiritual, essa é a minha favorita. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, perceba, o general, o top, o campeão dos campeões. Ele era o comandante do exército do rei da Síria, que eu não sei se você sabe ou lembra, mas a Síria era um reino poderosíssimo, um dos mais poderosos da época. Ele era o comandante do exército do rei da Síria, irmão, acostumado a mandar, a controlar do meu jeito. Eu mando e fazem, eu mando e fazem. Veja, ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Irmão, entenda, eis que faço uma coisa nova. O homem é um general, ele está descansando sobre a carne seca, em cima da carne seca. Ele é o creme de la creme, ele é o elo do caramelo, ele é a Coca-Cola do deserto. Mas ele tem lepra. Aí levam cativo uma menina, que trazia dentro dela uma missão, uma coisa nova. A menina disse à senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. O rei da Síria respondeu: vá, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele sabia, ele vai ser curado. Primeiro, ele teve fé no que disse a menina, ele vai ser curado. Ele tinha tanta convicção que ele fez tudo o que ele sabia que tinha que fazer naturalmente. Perceba. Bem, se eu vou ser curado, então eu vou levar 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Eu vou ser curado, eu tenho que dar alguma coisa para aquele homem. Levou também ao rei de Israel uma carta, que dizia: tão logo esta carta chegar a você, estou no versículo 6, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, que trazia as boas novas do Senhor, rasgou as roupas. O rei rasgou as roupas em sinal de medo. Cuidado, nunca tenha medo do que Deus está para fazer de novo na sua vida. Nunca tenha medo de ser usado por Deus para fazer algo novo na vida de alguém. Sabe, pode ser que por esses dias chegue uma pessoa para você e diga assim: eu preciso que você ore por mim, porque eu tenho uma doença considerada incurável. Ore por mim, por favor. Não deixe que o medo diga: quem sou eu para orar por você? Não, irmão, não. Ah, é? Deus disse a você para vir para mim orar. Eu não reconheço unção de cura na minha vida, mas se Deus reconhece, vem cá em nome de Jesus. Seja curado agora pelo poder do Espírito Santo. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dar? Para que ele envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Olha o que o rei disse: como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus. Irmão, Eliseu era um homem, mas quem enviou ele foi Deus. Ele era um homem de Deus. Ouviu que o rei de Israel, perceba, Eliseu não ouviu que Naamã estava doente, Eliseu não ouviu que Naamã creu para a cura. O que Eliseu ouviu foi que o rei de Israel rasgou suas roupas, de medo. Mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas?
Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Qual é a impossibilidade? Deixa ela vir para mim, que o mundo vai saber que existe Filho de Deus na terra atuando. Bora, manda, qual é? Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou dizer de novo. Você precisa parar de acordar dizendo o que vão me dar e começar a acordar dizendo o que é que eu vou dar, porque melhor é dar do que receber. Começar a acordar dizendo qual impossibilidade virá o meu caminho hoje. Para você esticar a sua fé e começar a abrir caminho para as coisas novas que Ele fará. Enquanto você não esticar a sua fé, Deus não vai ter condições. Paulo disse, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês ainda são meninos. Jesus disse, eu tenho tanta coisa para contar, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Enquanto você não esticar a sua fé e abrir espaço para as coisas novas, Deus não pode fazê-las. Mas Ele está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Aí Ele pergunta, aí Ele diz, deixe que Ele venha para mim e saberá que há profeta em Israel. 9. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Deus está prestes a fazer a coisa nova, irmão. Aí Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá, lave-se 7 vezes no Jordão e sua carne será restaurada e você vai ficar limpo. Naamã levou 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Aí o profeta, aquele que vai curá-lo, chega e diz assim, ele não, ele manda dizer. Quer dizer, cadê o homem para receber tudo isso que eu trouxe? Ele nem apareceu. Porque a coisa é nova, irmão. Não é aquilo que você está acostumado. E aí, porque não é aquilo que você está acostumado, você vai perder. Veja, Naamã 11, mas Naamã ficou indignado. Tradição, falta de discernimento. Indignado, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Olha o que ele estava esperando. Veja, ele não ficou irado, o que deixou ele indignado foi isso. Eu achava que ele ia sair para falar comigo, ficaria em pé, ele tinha tudo na cabeça, ele planejou tudo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Essa era a expectativa do homem, irmão. Quais são as suas expectativas em Deus? Em como Deus vai fazer ou no que Ele vai fazer? Aí eu te pergunto, quem é você para dizer a Deus como Ele tem que fazer? Aí você pode me perguntar, e quem sou eu para dizer o que Ele vai fazer? Você é filho de Deus e tem a palavra dEle para dizer a Ele, você vai fazer isso aqui porque você disse, papai. Agora, como? Quem determina é Ele. Versículo 12. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Sabe como é o nome disso, irmão? Orgulho. Deus está dizendo para você como Ele vai fazer. E você diz, eu não quero, porque eu só quero do meu jeito. Aí sabe o que vai acontecer? Como diz na minha terra, nem mel, nem cabaço. Você vai ficar sem nada. Porque Deus já quis do jeito dele. Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Só que os pensamentos dele são realizados do jeito dele, porque os pensamentos dele são mais elevados do que os seus. Ele sabe que se ele fizer do jeito que você falou, possivelmente você não reterá, porque achará que foi tudo do seu jeito. Orgulho é o inverso da flexibilidade. O pastor passou tanto tempo dizendo isso aqui. Eu lembro, bem-aventurados os flexíveis, porque se dobrarão e não se quebrarão. Aleluia. Ô pastor, eu era tão inflexível naquela época, ainda bem que eu aprendi na minha vida. Obrigado, viu pastor? Aí veja, observe. O que ele fez? Deu meia volta e foi embora. Naamã foi embora, irmão. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Ele foi embora para onde? Para o passado, para a lepra. Ele não chegou lá com a lepra? A cura da lepra já estava disponível. Naamã já tinha dito, Eliseu já tinha dito, faz e vai ser curado. Ele disse, eu não quero porque não é do meu jeito. Deu as costas e foi embora irritado, mimadinho. Foi embora, bubu, não quero. Tá, não quer e agora? Vai fazer o que da vida? Vai morrer? Vai morrer?
Se eu preciso fazer essa coisa nova aí de Deus, eu prefiro ficar com meu orgulho e voltar para o passado e morrer. Tem muita gente querendo o ontem, porque o amanhã vai ter que quebrar o ego dele. Ah não, Deus fez, Ele vai fazer de novo. A gente canta aqui, não é? Deus fez, vai fazer de novo. E se Ele fizer de novo diferente? Não é porque Deus não está fazendo como ontem que Ele não está fazendo. Irmão, o amanhã, ele não tem nenhuma consideração pelas suas conquistas. Escute isso. O amanhã, ele não tem nenhuma consideração pelas suas conquistas. O amanhã, ele tem as regras do amanhã, da coisa nova. E aí você abre seu coração para o que é novo. Versículo 13. Então, os seus oficiais, perceba, não foram os conselheiros, não foram os sábios, foram os oficiais. Um homem desconhecido ou comum que eu falei agora há pouco. Os seus oficiais se aproximaram dele, provavelmente nem podiam fazer isso. Se aproximaram dele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele só disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã decidiu, deu ouvido. Ele decidiu fazer. E mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. Sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. É lindo, irmão, você lê isso aqui. No entanto, eu quero te convidar a um exercício. Lá está Naamã, o todo-poderoso da Síria, no Jordão. Águas barrentas, e alguém passa, e está Naamã lá. 2, 3. Aí passa assim, vem. Oxe, eita, é Naamã, hein? E ele faz, 4, 5. Irmão, naquele dia, mais do que a lepra, quem estava morrendo era o ego daquele homem. O orgulho dele estava morrendo a cada mergulho. A cada mergulho, o orgulho dele sendo dissolvido e a coisa nova tomando lugar. Aleluia. O orgulho sendo dissolvido. Eu vou dizer de novo porque o Espírito quer que eu diga. A cada centímetro de orgulho que é cedido o espaço, a coisa nova assume. E orgulho, irmão, não é simplesmente o que a gente considera orgulho. Muitas vezes orgulho é só não obedecer a palavra que diz: crê com o coração e fala com a boca. Você crê, mas não fala. É orgulho. E a coisa nova não vem. Perceba, Naamã não levou a água do Jordão para casa. Não é verdade? Naamã não pegou numa garrafa e levou. Não. Ao ar livre. Na frente de todo mundo. Bora, poderoso, mergulha aí. Ele rejeita os soberbos. Bora, mergulha. Bora, mergulha. Bora, mergulha. Talvez Deus agora esteja dizendo a você: vai, corre. E você está dizendo: mas a câmera está me filmando. Vai, se joga no chão. Mas a câmera está me filmando. Eu não quero isso. E a minha reputação? Eu não quero. Mergulha. E tem mais. Tem mais. Não são 6 vezes. Não são 5, são 7. Se ele tivesse mergulhado só 6 vezes, ele não teria sido curado. Porque a glória de Deus só se manifesta quando o padrão completo é mantido e cumprido. O padrão completo. Irmão, a glória de Deus é como um recibo. Você só recebe o recibo quando você paga. Não é quando você está pagando. Não é quando você está prestes a pagar. Não, é quando você termina de pagar, que dali aprovada, tome a nota fiscal. Aí a glória se manifesta. Você está entendendo isso? Se Naamã só tivesse... Se Naamã só tivesse mergulhado 6 vezes, ele teria escrito em suas memórias: a lepra não tem cura. Não é? E aí, por causa da experiência e do orgulho em não abrir espaço para o novo de Deus, ele provavelmente, por causa da frustração prolongada, porque escute, a frustração prolongada, ela faz com que nós, por arrogância, criemos uma teologia para acomodar a nossa dor. Ah, Deus não faz. Deus nunca deixou de fazer. Mas porque eu, por alguma razão, decidi não mergulhar as 7 vezes, achando que só as 6 eram suficientes, não recebi a manifestação da coisa nova que Deus tinha para fazer. Aí eu começo a dizer a todo mundo que eu deveria estar dizendo: eu fui curado. Eu começo a dizer: Deus não cura, porque eu não fui curado. E aí as pessoas começam
a querer diminuir a dimensão do novo de Deus por causa das experiências delas. É por isso que eu digo todas as vezes, se alguém que você conhece morreu, e essa pessoa cria que Deus curava, não ache que Deus não cura. Você não sabe, é entre Deus e a pessoa que morreu. Você não sabe o que aconteceu. Mas não fique se conjecturando, ou criando uma teologia, ou achando que Deus está menos forte do que Ele é. Porque alguém que você conhece e cria morreu. Depois, na eternidade, você vai ter o tempo inteiro para entender e pedir a Deus esclarecimentos. O louvor pode subir. Aleluia. Pedro respondeu a Jesus: pescamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas sob a tua palavra. Pedro estava dizendo, nós pescamos o tempo inteiro, sem luz. Mas agora que a luz chegou, eu lanço a rede. Irmão, a nova coisa de Deus é um testemunho que você nunca viveu antes. Não é requentar algo velho, é novo. Não é requentar algo velho, é novo. Não é aquele shampoo, nova fórmula, não é. Não é aquele estabelecimento sob nova diretoria, sob nova direção, não é. Não é o requentado, irmão. Deus não trabalha com nada requentado. Porque se as misericórdias dele se renovam a cada manhã, com as misericórdias dele vem o pacote todo. Tudo novo. E aí Paulo disse, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o que está diante de mim, para o novo do Senhor, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E aí, o meu convite a você, está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele vai te exaltar no tempo certo. Entenda, irmão, humilhar-se é só fazer o que Ele manda. Humilhar-se é só fazer o que Ele está dizendo para fazer. Mesmo que não faça sentido, mesmo que desafie todo mundo ao seu redor, mesmo que desafie a tradição e a familiaridade, só faz. Só faz. Aí quando você fizer isso, você vai poder cantar com entendimento pleno o que a gente cantou. Jesus, receba a minha mais completa adoração. Porque aí sim, quando você se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, essa é a sua mais completa adoração. É quando você diz, não eu, mas você. Porque você, Pai, é que sabe o que é melhor para mim. Eu não faço nem ideia. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus é bom. Seja abençoado na prática da palavra. Abra-se para o novo do Senhor. Amém.